Estamos começando aqui mais um Bate-Claquete, o podcast da Centopeia Filmes, que conversa com os profissionais de mercado, do audiovisual, da publicidade. A gente conta um pouquinho dessa história aqui, para o pessoal não achar que a edição começou a partir do celular, né? É. E hoje aqui a gente está com... Muito antes disso. E hoje aqui a gente está com um grande convidado, que minha história um pouco se entrelaça com a dele lá atrás, depois a gente conta aqui, que é o nosso amigo Beto Pio. Oba, é um prazer muito grande estar aqui com você. Depois de muitos anos que a gente se conheceu, cruzamos nossos caminhos numa produtora, né? O motivo de me chamar Betinho é por sua culpa. Exatamente. Você entrou, eu já estava na produtora, eu era o Beto. E aí como é que vai diferenciar um do outro? Ah, chama aquele de Betinho. Ficou. É. Acabou ficando mesmo até hoje. Ficando. 20 anos depois. Pois é, me agradeça. Porque pegou bem. O bom é que o Betinho, eu permaneço um jovem mesmo depois de 20 anos, né? Fica Betinho. É, cara. Não, você vai ser jovem até com 80. É verdade. 90, ninguém senhor Roberto, o senhor Betinho nunca vai pegar isso. É que pra mim também Carlos Alberto, né? Sabia que eu chamo Carlos Alberto? E aí ficou Beto. Forever. Beto Pio. Beto Pio. Olha o Pio vem do Pio Vacari, que é o sobrenome. Sim. E o Beto é porque é Alberto e vem desde a infância. Meu vizinho me chamava de Beto, um vizinho lá me chamava de Beto, pegou. Sim. Aí na turma da rua, da criançada, ficou Beto ficou Beto. Mas Carlos é só na hora de, como diz, na hora de preencher o formulário. Mas de fato, aqui ninguém te conhece, né? Não, só Beto Carlos. Pio mesmo. Aqui que eu já vim como Beto Pio, já vim formado, nome e sobrenome. Aí que mesmo ninguém sabe que eu sou Carlos Alberto. O pessoal até se espanta, falou assim, você chama Carlos? Assim, pois é. Quanto formalidade, né? Pois é. Quando o David chegou aqui na produtora, aí eu falei, ele falou, como é que você chama? Betinho. Aí ele olhou pra mim assim, não, eu acho muito estranho com essa intimidade. Com essa intimidade. Seu Betinho. Seu Betinho, né, David? Eu também tinha muita gente me chamava de Seu Beto. Eu falei, pô, cara. Seu Beto. Seu Beto. Se é pra chamar de senhor, chama de Seu Carlos logo. Né? Formaliza. Se é pra ser formal, então, vamos lá. Então vou apresentar aqui o seu Beto Pio, radialista, editor, diretor. É CEO da Emotion Produções? Emotion Produções. Vem de Electronic Motion. 40 anos de profissão. Só isso. Trabalhando com audiovisual, né? Mais especificamente na área técnica, né? E hoje o Beto Pio ele vem trazer uma parte muito legal dessa área que nós escolhemos para nossas vidas, né, Beto? Não sei se felizmente ou infelizmente. Rapaz, a gente vai descobrir. Acho que em breve a gente vai descobrir. Mas a gente vai contar um pouco aqui da biografia do Beto, da história dele com a edição de vídeo e como diretor. Tem muita história para contar? Tem tempo? Vamos tentar. Não, a gente resume. Vamos tentar. E o Beto, ele começou a trabalhar na área em 82, né, Beto? Isso. Já foi em São Paulo. Conta um pouquinho dessa história. Comecei em São Paulo. Cara, eu conto até isso naquele vídeo da válvula, o chip. Sim. Que não sei o que eu fiz. Um dia meu pai se zangou e falou, cara, vai trabalhar. Não vou te pagar mais nada não. Pode trabalhar, que você quiser, agora em diante e tal. Acho que eu tinha repetido de ano, alguma coisa assim que eu tinha aprontado na escola. Eu lembro que era uma coisa com a escola. Uhum. Aí... minha mãe conhecia, eu tinha uns parentes que trabalhavam no SBT. Os parentes, inclusive a mulher do Silvio Santos, que é a Iris, é minha prima de 3º grau. Então tinha um monte de tio lá que trabalhava já lá e tal. Aí minha mãe falou, vai falar com o tio fulano lá no SBT. Aí eu fui, cara, e realmente o tio fulano era né, influente. E no dia seguinte... estava tudo aprovado, eu já tinha crachá, já tinha nome na escala, já tinha tudo. Fui lá e tal. E minha mãe tinha falado pra minha tia lá que eu era metido com eletrônica, que eu mexia, montava aparelhinho, tal, mexia com gravação, fazia edição de fita, cassete. E aí decidiram a tua profissão, que eu já percebi. Foi meio que assim. Aí eu pensei que eu fosse trabalhar como manutenção. Soldador na mão,
tal, fazendo troca de componentes nos equipamentos e tal. Quando eu olhei meu crachá era trainee de VT, que eu nem sabia o que era. Aí subi lá, fui lá, tal, falei, ó, sou eu aqui, vim aqui. O cara falou, tá, você vai aqui é isso, aquilo, assim. Eu comecei a olhar, bicho, eu falei, puta, meu, mãe, não é isso não. E não tinha volta, cara, foi isso. Eu comecei a trabalhar na TVS, não era nem SBT ainda, 82, e como operador de videotape. Eu fazia cópias. Inicialmente sem... De desenho do Pica-Pau, dessas coisas. Do programa Silvio Santos. Assisti muito Gugu. Cara, nossa. Sim. Mas assim, você entrou para resolver o problema de grana inicialmente. Mas você gostou já do que você encontrou grana, lá? Não de grana, porque não precisava de grana. Mas você tinha que trabalhar? Mas eu tinha que trabalhar, porque meu pai falou, cara, tu vai suar agora pra... Entendeu? Tá certo. Pai paulista também? Hã? Pai paulista? Paulistano. Também. E, cara, não tinha essa necessidade, mas tinha essa obrigação. Sim. Mas na hora eu já... Que dizem que a TV, principalmente, é uma cachaça, é um bichinho que te pega e não te larga mais. E ali eu peguei gosto na coisa, realmente não quis parar mais. Eu tinha muita pretensão de fazer rádio. Eu gostava muito de ouvir FM e tal. Era na época que as FMs tinham muita influência. E o sonho era ser locutor de rádio, FM, que era o babado na época, né? Mas a TV acabou me pegando, a história da imagem, a história da edição, principalmente, aí não teve mais volta. Emendou. Lá em São Paulo, você trabalhou unicamente em emissoras de TV, ou lá você já começou a trabalhar também com produtoras de vídeo? Não, já com produtoras. Já com produtoras? Já, também. Eu trabalhei no SBT, na Manchete, extinta Manchete. Eu trabalhei 4 anos no SBT, 3 na Manchete. Depois já fui para produtoras de comerciais. Sim. Que já era outro nível também. Mas já era aliada, já era parceiro do SBT ou não, outra empresa? Outra empresa, outra coisa. Qual era a produtora? Era Croma Filmes, depois... Eu acho que essa Croma não existe ainda. Não sei se existe ainda, mas na época era uma produtora bem conceituada, tinha clientes assim... Antártica, eram clientes grandes. Eram filmes assim. A gente trabalhava com material telecinado, era gravado em película. Gravado então era filmado. Antes do Avid, então foi bem depois. Avid veio muito depois. Muito depois. Nessa época quase não tinha vídeo em computador. Explica um pouco, assim, depois a gente vai colocar o link dos teus vídeos para o pessoal acompanhar teu trabalho. Mas explica um pouco para os jovens editores de CapCut e de Filmora, como era a edição nessa época, assim? Que eles acham que editar dá trabalho hoje. Meu amigo, meu querido. Close do Beto, por favor. Vem cá. A gente trabalhava, material era de fita para fita. Você pegava o trecho que você queria, posicionava a sua fita bem ali, pegava seu momento da gravação, marcava a sua entrada e ia copiando, pedacinho por pedacinho. Pegava outra fita, porque às vezes várias fitas para você montar um vídeo. Pegava outra fita, trocava de fita, tal, ia montando, do tempo que era linear. Para contar uma história. Fita para fita. Não, era linear. Você gravava na fita. Não, eu falo que você ia pegando cada imagem, montava ali uma atrás da outra para contar uma história. O máximo que você tinha de recurso era você fazer uma base e depois ia cobrindo com inserts de vídeo, ia sobrepondo o vídeo sobre áudio ou sobre outra imagem. Você conseguia montar, fazer só insert de áudio ou só insert de vídeo. Você conseguia fazer isso. Com máquinas bem pequenas, né? Com máquinas que eram uns armários bem pequenos. Uns frigobar. Cara, eu vou... Depois a gente vai ver aí as quadruplex, cara. Vamos pedir pro... As quadruplex eram armários realmente. E David, deixa rodando o vídeo do Beto mostrando um pouco desses equipamentos. Pode ser sem áudio mesmo, só vai ficar de fundo aqui pra gente. Lá no começo. O timeline, né? Esse, não, da válvula ao chip. Da válvula ao chip, desculpa. Que é a minha história, né, cara? Sim. Da válvula. Esses VTs ainda tinham válvula lá atrás, cara. Olha aí. Tinha até... E aquela velha briga, o que tinha mais qualidade? Era a válvula ou o chip, né? Esse VT, ele tinha até câmara de vácuo. Porque a fita passava na cabeça
E ela tinha que ser colada numa guia, assim. Deixa ele rodando aí, sem áudio mesmo. Olha lá, a fita Ampex lá embaixo, ó, tá vendo? E a fita locando aqui. Bicho, era, ó, o quadruplex. Esse aí era o portátil, tá? Esse ali embaixo era o portátil. Olha o grandão ali. Esse era o de estúdio. Era um armário, bicho. Olha lá. Ali você operava em pé. Aquele monitor ali ficava na altura da sua cabeça. Você ficava em pé. Isso era um VT. São os primeiros VTs, cara. Isso aí foi a Ampex que inventou o videotape, né? Sim. E esses são os primeiros aparelhos da Ampex. Ou seja, o editor, além de tudo, ainda tinha que editar em pé. Editava em pé. Bacana. E outra coisa, você mexia na REC e o seu companheiro mexia na player. Eram duas pessoas Eram para duas editar. pessoas para editar. Você não editava sozinho. Entende? Tá vendo, meu caro David, como a vida tá fácil? E não era automatizado. Você chegava, olhava pro cara, fazia assim, vai! E ele, pá! Você dava play REC, o cara dava play, tchan, chegava no kill, no ponto de gravação, a máquina começava a gravar, vindo o material da outra máquina. Se errava o time, volta tudo Faz de de novo. novo. Você editou nessas máquinas? Não? Eu cheguei a editar. Chegou a essas editar? máquinas, cara. É? Cheguei. Assim, não cheguei a montar programas que o pessoal também montava, mas era Sim. o pessoal que já tinha mais experiência com essa. Olha ela aí. Ah, não. Depois eu mostro. Eu montava faixa comercial, que era o O, Sim. porque você só via o comercial. Porque o comercial não tinha como hoje você põe um atrás do outro programa e vem um atrás do outro. Você montava numa fita toda a sequência de comercial. Que ia passar naquele break, você fazia no dia anterior. Vinha do departamento comercial os VTs, os comerciais que iam passar naquele break, naquele determinado horário. Sim. E a gente já montava a faixa comercial. E era só comercial, um atrás do outro. Uma curiosidade, porque aí você está falando da montagem, mas o disparo disso, quando estava numa programação, não tinha programação. Você não tinha como falar assim, ó, vai rodar não. Parou o programa, alguma coisa, tá rolando, dedão. Não, sempre tem uma deixa, né? Nessa época sempre tinha deixa. Porque esses VTs, eu falo inclusive aí nesse vídeo, eles demoravam 5 segundos para alocar. Ou seja, você dava play... Estabilizar a imagem. Você dava play, ele... Pá, e te dava a imagem. Entendeu? Então, sempre tinha uma deixa. Vamos para os nossos comerciais. Viva a noite, viva, viva, viva. Você já dava o play, porque... Para a máquina alocar. Sacou? Olha ela aí, quadruplex. O pessoal pensa que... Waveform, né? O pessoal hoje trabalha com cor e tal. Desde essa época, compadre. Eu conheço Vector Scope, Scope desde essa época bem aí. E isso a gente usava para ajustar a máquina. Porque se você não ajustasse, ela demorava mais ainda para alocar. Ela tinha que estar... Não, mas no caso dessa máquina de Waveform... O Waveform era incorporado nela. De entendi. tanto que ela precisava disso para dar play. Sim. Você tinha que regular o nível de vídeo. O branco, tudo, as cabeças você tinha que alinhar, era físico o negócio. As cabeças no tambor, que tem um tambor de cabeças, né? Bem aqui onde está esse branco aí, sim. Lá dentro tem uma cabeça. Aqui ela passava nesse que eu estou te falando, que era um compressor de vácuo, para fazer a fita, fazer essa curvatura para a cabeça passar direitinho ali. E todo o ajuste que você fazia nas cabeças para pegar exatamente na trilha certinho, era tudo com Waveform. Você tinha que, cabeça por cabeça, você tinha que alinhar e tal. Depois disso tudo, eu acho que o pessoal entendeu que edição hoje é uma barbada. Esse vídeo eu faço todo esse percurso. Olha aí, olha lá. Novinho. 82. Pois é, cara. Todo esse percurso eu faço nesse vídeo aí. Pô, legal. Tudo que eu mexi. Já tá online, os Matic. Já tá no meu canal do YouTube. Na descrição a gente vai deixar o link pro pessoal acompanhar aí. É muito legal para o pessoal que tá. Olha aí, eu sou dessa época pra cá. Olha. Aí nasceu o Betinho, Beta, BVU, isso aí já era bablada. Eu comecei com o Matic. É muito fácil.
Mas eu, assim, eu comecei... Agora, fácil mesmo o ficou... Matic não era linear, que era play, rec, mesma coisa, só que era o Matic. Você dava o edit ali, voltava, mas ela fazia sozinha, né? Foi bem na transição. Na verdade, quando eu cheguei aqui em São Luís, era Bispo que editava lá na TVT. Bispo. Né, que tá na TV Assembleia hoje. E Bispo, foi a primeira vez que eu vi, tinha visto na Mirante de Imperatriz, mas quando eu cheguei aqui, eu vi dentro de uma produtora, né, que é todo aquele... Que falei assim, o que você tá fazendo com ele? Matéria. Eu falei, caraca, e eu já editava no PC. Eu olhei aquele equipamento todo ali, eu falei, mas por que você não edita no PC? Não, porque as fitas do nosso arquivo são Matic, e é só aqui que tem como editar. Porque demora muito se for para passar tudo pro computador. Precisava digitalizar. E aí, mas era dizendo vantagem. ele que era mais rápido. Mas era a vantagem que tinha a Video Machine. Sim. Que eu vim para Maranhão para operar uma Video Machine. Porque a Video Machine, ela misturava o timeline digital com a fita. Ela chamava fita também. Sim. Então você estava lá, ia exportar o programa, ela ia te pedindo as fitas com antecedência, troca para fita 10. Aí ela já ia lá, corria, botava no ponto, timeline correndo, quando chegava tantos segundos para... Ela disparava a beta e botava já na gravação. Entendi. Entendeu? Então você não precisava digitalizar para poder exportar. Ela trabalhava com fita e com o material digital na timeline. Era uma grande vantagem da Video Machine. Então já era moderno. Mas era uma bomba. Dava problema pra caramba. Não tinha técnico aqui. Cara, não tinha técnico aqui, era técnico em São Paulo. Porque eu vim pra cá porque eu fazia treinamento desse equipamento. Então eu conhecia o distribuidor aqui e tal. Esse cara não parava, velho. Esse cara, toda hora ele tava em uma produtora resolvendo um pepino. Só dando problema. Era na época dos HDs SCSI. Sim, e eu cheguei a trabalhar. Ela trabalhava com controladores dois em paralelo. Cara, era uma loucura, porque ela trabalhava, acho que cada campo do frame com um HD para poder dar 30 acelerar por segundo. Também, tudo. Então elas trabalhavam a 15 por segundo cada HD, entendeu? E juntava. E, nossa, cara, dava muito problema. Eu peguei a controladora SCSI. Eu lembro que uma vez ela deu pau que acabou, perdemos tudo. Você tava lá em São Paulo, tranquilo, tudo. Uhum. E você recebe um convite para vir pro Maranhão. Pro Maranhão. Você veio para cá convite de quem? Da VCR, da dona Wanda. Da Wanda Torres. Na verdade, era a VCR, a produtora era Estúdio 5. E ela tinha comprado uma Video Machine. E a proposta era para vir fazer uma campanha política. Exatamente. Eu vim fazer a campanha de Rosiana de 98. E o que aconteceu que você ficou em São Luís do Maranhão? Você gostou tanto assim, cara, ou era... Assim... Um mercado novo. Rosiana ganhou, então ia ter muita demanda a partir dali para a produtora, que ia continuar. O equipamento ainda pouca gente mexia, na verdade ninguém mexia. Sim. Aqui a Video Machine e o Wave, que eles compraram também. E me convidaram para ficar. Eu meio que também me dispus, falei, se quiser eu fico. Porque em São Paulo eu estava sem trabalho. Sim. Né? Aqui eu também tinha conhecido minha ex-esposa, que também me interessava ficar. Muito ficar por aqui. E associado a isso, a oportunidade, eu falei, cara, quer saber? Mudar de vida. Eu tinha 38, Sim. 36, 38, 37 anos, sei lá, por aí. Assim, cara, quem sabe eu dou certo aqui, né? Eu vim pra cá, gostei, antes de mais nada, gostei de... Eu já logo me interessei pela cultura local, achei o Boi um negócio super legal, achei tudo muito bacana. A cidade, eu gostei, eu gostava muito de praia. Falei, cara, vou morar na praia e tal, vamos mudar de vida. Tanto que minha casa em São Paulo, eu desmontei em uma semana. Eu dei as coisas, falei, quer uma geladeira? Toma. Quer um fogão? Toma. Olha, sofá? Pode levar. Mas assim, eu acredito que em 98... Não tenha tanta diferença para a loucura de São Paulo que ainda é hoje. Mas eu acho que uma das primeiras percepções que você teve quando veio de lá também é que uma cidade que, entre aspas, te dava uma qualidade de vida melhor do que São Paulo também, não só com relação à cultura, que você viu que aqui a gente tinha muita coisa, mas o ritmo de vida também era mais interessante também, né, em relação a São Paulo. Com certeza, cara. E assim, a oportunidade. Aqui eu era diferenciado. Entende? Sim. Aqui eu tinha... Era o mercado que estava começando. O mercado que estava começando. E lá eu era mais um. Sim. Sabe? Então aqui realmente eu me destaquei muito por conta disso.
porque eu vim com uma bagagem que pouca gente tinha aqui, ou quase ninguém. Sim. Saca? Você chegou aqui com 38, já com uma experiência não só de TV, mas de produtora também. E Sim. aqui eu acho que estava começando, assim, as produtoras de grande porte aqui nesse período, não Sim, foi? acho que sim. Tinha Tinha umas produtoras, mas realmente o nível de produção, na época que eu cheguei, você olhava os comerciais e falava, poxa, foi a mudança mesmo. Isso eu preciso melhorar. Sim. Isso não tá legal. Essa época eu filmava com quais câmeras, você lembra? Sim. Cara, acho que era Betacam já. Era Betacam, Era né? Betacam. Acho que ainda muita gente usava o Matic, mas era Betacam. Já era Betacam, né? É. E Beto, nessas evoluções que foram acontecendo assim na indústria, né? Para edição de vídeo, para captação de vídeo e tal. Eu já sei pelo teu vídeo, mas para quem tá assistindo, o que mais tu considerou assim de a grande evolução? Assim? Divisor de águas. Divisor de águas. Edição linear para não linear. Cara, facilitou muito a vida da gente, velho. Porque nessa edição linear que eu falava que passava de fita para fita, o cliente queria trocar o segundo take. Você era obrigado a fazer dali para frente de novo. Ai, não tinha como trocar aquele take, você tinha que editar tudo de novo. Às vezes não dava. Porque assim, às vezes o take que o cliente pedia era maior ou menor do que aquele que estava. Então você tinha que ajustar. Assim, se fosse muito no começo, você fazia o começo até ali. Sim. Se fosse do fim, mais perto do fim, você refazia o final. Mas tinha que refazer. Como é que marcava essas imagens assim? Você tinha um marcador no equipamento? Cara, tipo assim, não, você falava, ó, do frame tal é onde vai substituir. Não, tinha já, depois teve uma evolução do linear, que ele guardava a informação de que fita tava, qual timecode tava, aquele take que você usou. Metadados ali já. Você ficava num painel ali, era o BVE 2000, uma coisa assim, Sony, e ele guardava em que fita tava, o timecode tava, em que ponto da rec estava. Cara, como é que eu vou explicar pros moleques de 20 anos isso, velho? Não sei. Assistam o vídeo da válvula ao chip, vocês vão entender melhor. Como é que eu explico isso? Aí, bicho, esse que gravava o EDL, você pegava esse disquete, que você guardava a edição num disquete. Ele marcava os timecodes, que era EDL, Edit Decision List. Ele fazia todo de qual fita veio, qual timecode você usou, tal, parará. Aí você ia lá, pegava o take 3, o cliente mudou. Você ia lá e falava assim, no take 3, agora página 3, que ele trabalhava por páginas. Cada edição era uma página. Você pegava aquela página, alterava, isso aqui agora, fita tal, take, timecode outro, pum. Aí você dava o rec lá e ela fazia tudo de novo, só ia pedindo as fitas. Troca pra fita 2, troca pra fita não sei o que, e ela fazia. Fazia a fusão, do jeito que você tinha feito. Mas a máquina fazia, já foi um adianto. Agora, edição não linear, você pega, tira o tijolinho e bota o outro. Deleta, bem, né? Encaixa, puxa aqui o restante. Só rende de novo. Pimba. Essa foi ainda tem gente que reclama. Pra edição, cara, isso foi, pra mim, o divisor de águas. Realmente, acho que pra todo mundo. Nossa. Que trabalhou nessa época, de linear pra não linear. Eu peguei, assim, quando eu comecei com audiovisual, eu comecei com áudio, a parte de áudio mesmo. Então, o primeiro contato que eu tive foi um estúdio de gravação de comerciais, áudio. E aí, claro, era rolo, né? Spot. A gente fazia toda a edição naquilo ali, só que já tinha um MDzinho. Aí jogava pro rolo, só que ali as edições ainda eram no estilete, de fato. Aí você pegava a fita, ouvia, marcava, fazia o corte no estilete, na fita, juntava com aquela fitinha branca, aí, ficou bom agora. O quadruplex, esse primeiro VT que eu te mostrei, antes ele teve uma fase da Gillette. Foi? Editava com estilete também. Editava com... Não peguei essa fase. Eu não sou tão velho assim. Mas pessoas que eu trabalhei nesses lugares falavam, cara, antigamente, agradeça. Que nem a gente faz hoje, agradeça. Porque antigamente a gente tinha que cortar na Gillette a fita. E aí tinha que passar um preparado na fita, que você conseguia ver onde estava magnetizado. Então você via a trilha gravada. E tinha que cortar exatamente ali.
Vocês entenderam porque dentro dos softwares de edição o nome é Cut e o símbolo é uma Gillette? É uma Gillette, exatamente. Daí vem a história. Era uma guilhotina e assim, nesse equipamento, o vídeo não ficava exatamente onde o áudio respectivo estava. Porque a cabeça de áudio era aqui, a cabeça de vídeo era aqui. Então a Gillette tinha um formato de tchuk, cortava aqui e aqui. Entendeu? Porque o áudio respectivo àquela cena assim, né? ficava para trás. Então cortava aqui na diagonal. Eu lembro que a régua era na diagonal mesmo. Cortava. Verdade. Exatamente, cara. E só não sabia que era por causa disso, juro por Deus, não sabia. A cabeça de áudio era antes da cabeça de vídeo. Olha só. Ou depois? Não sei agora, não lembro. Ótimo. Mas assim, eu lembro que era o que a cabeça de vídeo estava lendo, o áudio respectivo era mais para lá. Sim. Ou mais para cá. E aí a corte tinha que ser... E a outra cena também encaixava. Imagina. Uma alteração nessa época. Imagina. Uma alteração não tinha. Não tinha, porque cortava a fita. Tem que ser assim, pronto. Não tinha alteração. Tem conversa. Se desse errado o corte, acabou. Tinha que cortar de novo e perder o pedaço. E era caro. Porque você trabalhava só com o original, você não tirava cópia. Sim. Você cortava a fita que vinha do estúdio, da novela. Caraca, verdade. Agora que eu tô você não tinha cópia de segurança. Você trabalhava com o original. Você então cortava... quer dizer que aquela fita que o câmera tá lá gravando, ela era que vinha pro corte? Que vinha pro corte. E se esse cara corta errado, velho? Então, perdi um pedaço. Regrava tudo de novo. Volta não, regrava não, perdi um pedaço. Eu acho que não regravava, dependendo da cena, se acabasse a fita, né? Se fosse do programa Silvio Santos, seria mandar regravar, com certeza. Mas acho que perdi um pedaço. Perdi assim um pedaço, perdi 1 segundo, 2 segundos, sei lá, sim. Né? Ou 1 frame, 2 frames, o cara conseguia. Não sei como é que era, porque eu também não cheguei cortar uma ponto. Fala do Silvio Santos na época, assim, fala pra ele regravar. O Silvio Santos mandou muito Genlock embora, muito dropout. Que foi isso? O Genlock, manda embora. Não, o Genlock é o negócio que dá aí no transmissor. Você viu a série que fizeram dele agora? Não vi. Boa. Quero ver. Gostei, é um conteúdo bem legal. Assim, como patrão é muito bom. É, né? Muito direito, assim, principalmente na hora de pagar. A série ela conta um pouco isso. Ele era realmente... Eu lembro que uma vez o pagamento ia cair num final de semana e ele sempre pagava na sexta. Sim. Um dia pagaram na segunda. Rodou todo mundo do financeiro. Porque naquela época rendia grana muito alta no overnight, né? Que chamava. Sim. Que o juro era 100% ao mês. Então o cara ficava com a folha de pagamento de todo mundo. Por 2 dias ganhava uma puta grana. Sim. Entendeu? Aí rodou. Todo mundo rodou geral. E dessa época, lá de São Paulo, tu ainda mantém contato assim com a galera que trabalhou contigo nessa parte de TV, de produtora? Cara, eu conheço ainda um que é montador até hoje, que ele aparece aí também no vídeo da Válvula ao Chip. E outro que não é mais montador, nunca mais mexeu com isso. Se livrou. Gente que eu tenho contato mesmo das pessoas que eu trabalhava. Sim. E alguns, assim, que você encontra no Facebook, encontra no Instagram, que você tem aquele contato de amigo de Facebook, né? Sim. De vez em quando manda um recado, beleza, tudo bem. Inclusive esse senhor que aparece aqui, que foi que me ensinou quase tudo no SBT. Coloca o vídeo aí. Que é o Barbone, Oswaldo Barbone. Pode voltar, volta. Esse é Charles, que hoje em dia ele... Olha aqui o EDL, para um pouquinho. Aqui, ó, essa aqui, ó, é aquela que eu te falei, as páginas que a gente gravava. Sim. Uma a uma, que depois você podia trocar, olha, position, tal, tarara, in, out, isso era uma página. Vídeo, tá, ó, player 1, player 2, player 3, tá vendo? São as fitas. Então são as fitas, tal, o time code de cada, isso você podia alterar e depois ele refazia. Agradeça, viu, David? Agradeça. Olha o que a gente mexia. Vendo? Tá vendo, meu filho? Olha, ó. E esse era o console, ó, que a gente mexia, que programava. Não, esse era o switcher, na verdade. Switch. Mas ele comandava o switcher, ó. Tinha alavanquinha ali. Olha, era tudo aqui. O console era esse aqui, ó. Que você programava ali. Todas as páginas, aí, ó.
Pode ir voltando, que a gente vai falar. A gente vai... passou. Esse senhor, hoje é um senhor. Sim. Eu também. Mas o tempo passou para todos. Igual para todos. Esse me ensinou muito. Eu já estava ali com uma TIC, né? Isso aí era um BVU, acho que BVU 500 ou BVU 200, não lembro agora. Mas comecei ali. 1982, Carlos Alberto. Olha aí. Ali. Entrou para edição nesta época. Edição, rapaz. Beto, eu sei que tu chegou aqui em São Luís, gostou da cultura, né? Arrumou uma esposa, mas eu sei também que você, se apaixonou pela cultura, óbvio. Eu sei que você toca um instrumento musical. Saxofone. Você toca até hoje? Toco até hoje. Ontem eu tirei ele, coincidentemente eu tirei ele do case, assim, pra tocar, porque fazia tempo que eu não pegava o instrumento, muito tempo. Acho que faz uns 3 meses que ele não saía da caixa. Chegou a tocar em banda uma época? Toquei em 3 bandas aqui. Quais eram? Toquei TA Calibre 1, que foi a primeira banda, que era uma banda de rap. Que era muito estranho, né? Pro meu perfil na época, era muito estranho. Mas era com saxofone? Era com saxofone. É mesmo? Eu abri o show de Racionais que teve aqui. Olha aí. E aí foi muito engraçado porque a nossa banda abria e eu abria sozinho no palco pra banda. Entrava, primeira coisa era um solo de sax. Aquela casa lotada, a primeira vez que eu tinha subido num palco, cara, casa lotada, lotadaça. Era no retorno da Forquilha, uma casa que tinha ali, acho que hoje é até uma igreja. Uma casa imensa, lotada. E eu subi eu assim, dessa me casa. tremendo todinho. Encarando o palco sozinho, cara, num solo de sax. E eu lembro que quando eu fui tocar, deu uma microfonia. Uma puta microfonia. E aí a pessoa, aí eu peguei, mordi, porque quando você morde a palheta, apita também. Aí apitava no microfone, e eu apitando aqui, falei, bicho. E aí todo mundo começou a cagar de rir, porque eu comecei a contra-atacar a microfonia. O cara microfonava de lá e até que o cara ajustou, eu falei, então eu vou tocar. E comecei a fazer o solo e fui. Isso aí. Aí também toquei com Mandorová, participei assim um pouco. Na verdade tem mais uma banda que era de blues e jazz, aí já era mais saxofone tranquilo. Já tinha mais a ver com o som, né? Já tinha mais a ver, que era Tequila Blues. Sim. Tem o Tequila Blues e a gente era o Tequila Blues. O pessoal do Tequila disse que tá doido. E depois eu fiz a Gororoba, Coletivo Gororoba. Sim. Eu cheguei a assistir alguns shows. Que era Ramuse Brasil, era Cris Campos. Sim. E... Rodrigo Essencial. Sim. Quem mais? Na bateria, Franklin. Todo mundo toca até hoje, alguns profissionais. Ramuse hoje em dia é professor em Portugal. Sim. De audiovisual. Inclusive, outro que eu Você influenciou? Influenciei para partir para o audiovisual bastante. Ele ia seguir esse caminho, mas acho que eu dei um empurrãozinho na trajetória dele. E quem mais? Acho que aí, a Coletivo Gororoba foi a última banda mesmo que eu participei. Mas hoje só treino mesmo? Só para treinar, para não perder embocadura. Tá certo. Essa experiência que tu teve com a música, ela foi em São Paulo ainda ou já foi aqui em São Luís? Não, já foi em São Paulo. Já foi em São Paulo. Eu comprei meu primeiro saxofone com o fundo de garantia que eu tirei do SBT. Foi? Eu toco há muitos anos, só que de orelha, não é nem de ouvido. Você não fez curso, nada? Você aprendeu na... Cara, eu tive 2 aulas. E o cara me ensinou onde é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Pronto, a posição é essa aqui, isso aqui e tal, isso aqui é paraná. Eu comecei a pegar. E saí tocando pegando de ouvido. Não de ouvido não, de orelha mesmo. De orelha. Era mais roots. Totalmente, não sei se... Até hoje, chega pra mim e fala assim, dá um dó aí. Como o meu instrumento é transposto, o meu dó é o mi bemol.
Sim. Então eu tenho que fazer a conta. Eu não sei dar o dó na hora pro cara. Eu falo assim, me dá um dó. Eu sei o meu dó, que é um si bemol, ou mi bemol. É uma coisa assim. Você vê que a teoria, zero. Não sei ler uma pausa de semínima. Não leio partitura, não leio cifra, não leio nada. Começa a música, pá, começa aqui, orelhada, é aqui, por aqui, isso aqui não pode, isso aqui, aqui, bum. Aí vai. Aí pega. Pega a escala e vai. Pô, que massa, cara. Totalmente de ouvido, de orelha. Tanto agora a vantagem é que eu toco em qualquer música. Eu ouvi a música, eu ouvi um pedaço, isso aqui é o campo harmônico, é esse? Tá. Aí o dedo vai. Saca? O dedo e o ouvido trabalham juntos. Essa tua experiência com música, que já veio lá de São Paulo, te ajudou muito com a edição? Cara, muito. Muito. Principalmente na hora de escolher a trilha, na hora de montar uma coisa musical, uma coisa com trilha, um clipe ou uma matéria que tem uma parte musical. Então você sabe exatamente a hora que a música te dá aquela a subida, que te dá aquele empurro, que te dá o corte do emocional, você vai desenhando que edição, que te né? dá você consegue associar a harmonia da música com o sentido da edição. Sim. Tanto que até hoje, muita coisa, quando eu estou muito indeciso de como fazer, eu ponho a trilha primeiro. Sim. A trilha me ajuda a montar. Que aí você vai na... porque aí a música te sugere a edição. Me sugere, né? Quando nós fomos parceiros ali de edição, eu lembro que uma vez, justamente por uma sugestão tua, tu falou assim, a gente estava escolhendo trilha, aí você falou assim, Beto, essa aí ela tem um agudo muito alto. Talvez não seja bom porque tem... era um pacote de trilha que tinha lá que tu falava assim... Lembra dessa história? Nossa, mas tudo é agudo nesse pacote. Tudo é agudo, tudo tem metais e não sei o quê. Olha a quantidade de metais que tem. Isso não dá liga pra edição, tal. E aí desde essa época que eu comecei a me preocupar mais com a trilha que ia ser escolhida pra edição. Porque tem muita trilha que briga com a locução, por exemplo. Quando você quer um BG. Você quer um BG, né? Pra uma coisa que tem fala... Sim. Dependendo dos instrumentos que tem, principalmente de sopro, eles vão brigar com a voz, porque eles estão mesmo na mesma tonalidade. Sim, agudo. Agudo não, médio, né? O médio pra... No médio para agudo, também depende da voz. Mas ela vai acabar brigando, porque está na mesma frequência, né? Aí é legal você pôr uma coisa com mais cama, uma coisa mais... para você ter destaque da voz. Hoje em dia as edições que o pessoal faz é só briga mesmo. Bom, hoje em dia não tem regra, né, amigo? Hoje tá bem isso. Não tem regra. Tu tem algum estilo musical favorito, assim? Eu tenho vários. Eu gosto muito de jazz, blues, gosto muito. Gosto de pop, muito. Sim. Acho muito legal. Gosto de reggae. Gosto de samba. Eu só não vou muito com o sertanejo de hoje em dia. Sim. Porque também... E funk, cara. Funk também, desculpe. Funkeiros. Você acredita que a última vez que eu estive lá em São Paulo, eu fui num barbeiro. E aí cortando uma cabelo e tal, aí o cara... Os funk rolando um atrás do outro e tal. Eu tive que perguntar pra ele, eu falei, cara... Você tá ganhando alguma coisa? Estão te pagando? Eu falei, cara, por que vocês ouvem funk o dia inteiro? Isso em São Paulo, não é Rio. Ele, não, porque os clientes gostam. No centro, que é bem estreitinho assim, e você ouve o som do vizinho, né? Sim. E, cara, é funk o dia inteiro. Dois velhos ranzinhos aqui falando mal do funk. E a pessoa que mora lá também não é tão nova assim, não. Mas ouve, cara. É engraçado que tem dias da semana que é música gospel. Então é aleluia, aleluia, ao Senhor, ao Senhor. E no outro dia é senta, senta, senta. Você fala, bicho... O pior que esses dias eu abri o Spotify. Abri o Spotify lá na playlist, assim, tipo as 50 melhores do Brasil. Passou umas 4 músicas, que todas elas tinham revoada, a palavra, né? Revoada. Aí outra tinha senta aqui. E outra, você não aguenta a minha pressão. Eu falei, porra, 4 músicas usando as mesmas palavras, a mesma letra, tudo. Tá o vocabulário é restrito, né, cara? Tudo é restrito no funk. Não tá. O ritmo é um só. Não vou nem dizer que é restrito, é um só.
A harmonia quase não existe. Não, mas o pior é que essa playlist não era só de funk. Eu tô falando música em geral bom. Porque também tem isso no sertanejo, nos sertanejos de hoje em dia, e piseiro também, que tem essa parada. Não sei. Não a agressão ao ouvido de quem é música. Não é pra gente, né, Betinho? Não, cara, A gente já... Tá mais pra... Pois é, imagina pra mim. E Beto, como é que tá tu tá trabalhando com a produtora hoje, com a Emotion? O que tu tá fazendo, né? Rapaz, ultimamente eu tenho... publicidade? Me especializado, não. Eu me especializei pela vantagem da música, né? Que eu tenho essa coisa, eu me especializei em gravar espetáculos, gravar shows, né? E o que é interessante... Tipo transmissão ao vivo? Tá fazendo? Não, gravado com 4, 5 câmeras e tal. Depois faz edição, montagem. Tipo como se fazia para DVD antigamente, só que DVD hoje em dia não tem mais, né? Vai pra internet. E eu acabei me especializando nisso e também foi um grande problema quando teve a epidemia, né? Sim. Porque aí eu fiquei sem trabalho. Porque não tinha show. Não tinha apresentação, não tinha nada que tivesse. Cara, nós paramos público, aqui auditório. 4, 5 Não, meses. mas pra mim é porque eu tava sem fazer outra coisa. Eu me especializei nisso, porque por ser músico, é muito bom porque você sabe quem tá solando, você sabe que instrumento tá solando, você sabe quando o cara tá se preparando, você já volta a câmera pro cara porque ele vai solar, entendeu? Então já tem essa noção. E eu acabei me dando muito bem em fazer esse tipo de gravação, né? Entrou também pro mercado de clipes? Não, é só show. Eu fiz alguns clipes para minha banda, Coletivo Gororoba. Fiz um que vai ser lançado agora, de Carol Dourado, que é uma releitura de um reggae, falando sobre a violência contra a mulher. E que mais de clipe? Não sei, agora não me ocorre muito, não. Não fiz muito clipe, não. Sim. Mas seria uma boa praia para mim. Mas é que eu acabei realmente me especializando em gravação de espetáculo. Sim, né? De espetáculo de música e tal. Não, eu te perguntei essa história do clipe. O David, ele tá em São Luís há 2 anos, né, David? E ele tava me falando, uma das perguntas que ele me fez quando chegou aqui, ele falou, pô, aqui o pessoal não faz clipe, né? Eu lembro assim, que quando a gente montou a produtora, a gente chegou a produzir alguns clipes, uma coisa mais produzida, tudo, mas realmente, eu acho que quando acabou a história do vamos produzir um DVD, produzir né, essa coisa para o cara assistir em casa, pelo menos localmente, né? A nível nacional, a gente tem clipe, a Anitta que eu diga. Tem clipe todo mês. Não, mas aqui tem bastante gente fazendo clipe, principalmente a galera queer. Mas tem produtora focada em clipes aqui? Vem pessoal de fora. É de fora, né? Vem pessoal de fora. Acho que não é nem montado aqui. Talvez pegue alguns profissionais de assistência, de câmera ou câmera, tal, algum equipamento daqui. Mas a direção normalmente acho que é de fora. Vem gente de fora para fazer. Então tá respondido aí, David. Porque eu não sabia responder para eles. De fato, mas a gente tem produção local. A gente até fez bastante clipe lá atrás, mas eu acho que com essa história da publicidade, política, a gente foi naturalmente... Cara, política eu não pego mais. Publicidade. Mas é também tão bom. Ô, menino. Não, é bom quando recebe, né, filho? Aí é bom. Porque essa eu já é a parte tomei, complicada. Quem nunca tomou um chapéu de um deputado, de um candidato, né? Depois que o cara perde, meu filho. Aqui no Maranhão é difícil. Pra receber, Beto, com essa, assim como a gente está mostrando antes e depois, né, na nossa área, como é que tu vê esse avanço tecnológico, assim, não só para captação e edição de vídeo, mas as várias possibilidades de aplicativos que o pessoal está criando agora, e facilitando, digamos assim, a edição. A gente veio mostrando aqui o que era edição lá atrás, tudo. Você acha que a profissão do editor, o editor profissional, ela pode ser banalizada por esse avanço tecnológico? Ou você acha que ainda tem um espaço, assim, para o editor profissional? Não sei, banalizada, não sei se é não é o termo. Como é que eu vou... Subestimada, isso. Eu acho que sim. Eu acho que há um prejuízo, eu já sinto isso.
Entendeu? Porque você querendo editar um clipe, você obrigatoriamente queria um clipe, qualquer coisa, você obrigatoriamente procurava um editor. Sim. Né? Hoje, qualquer um tem o seu CapCut no celular e você mesmo monta. Sim. Claro E o meio de visualização é celular, tá sendo, né? O CapCut é para celular. Sim. Eu também uso, Sim. entendeu? Mas é para fazer coisas pro celular. Não dá para você montar, quer dizer, dá, mas não é o software que você usa para montar um institucional, qualquer coisa assim. Eu, inclusive, para montar os shows e tal, Premiere. Sim. E se for o caso, alguma coisa de DaVinci e tal, para colorizar, mas normalmente o próprio Premiere resolve, porque não tem muita colorização. E aí mesmo. entra mais uma vez a necessidade do editor profissional, nesses casos. Nesses casos, com certeza. Porque tem que sincronizar as 4 câmeras, as 5 câmeras e tal. Que hoje em dia tem software que faz. CapCut não vai fazer isso. Talvez, eu não sei, eu nunca usei ele para isso. Porque o Premiere tem, apesar de que eu não uso do Premiere, eu uso outro software que é muito Pluralwise. Pluralwise. Sim. Que é muito mais Rápido. Ele te dá uma timeline inteira com todos os takes, porque o Premiere já corta, enfim. Eu já sincronizei uma convenção política, cara, com 8 câmeras, muito rápido. Muito rápido, não. Cara, e é o tipo de coisa que antigamente levava dias. Dias. Que, assim... Se não tivesse timecode, então... se não tivesse... Porque hoje é áudio, né? Hoje você consegue sincronizar, se tem um áudio base, você consegue. Exatamente. Mas era o timecode. Cara, mesmo. é um trabalho de dias que você faz em 15 minutos. 15? Você não, a máquina. A máquina. Faz em 15 minutos. E as máquinas hoje em dia, né, estão tomando conta. Mas voltando à história do editor, né? Então, acho que o editor, para ele sobreviver hoje, ele tem que ser diferenciado. Ele tem que realmente mostrar a que veio. Ele tem que mostrar uma coisa diferente. Porque cortar, fazer o cortezinho e tal na hora certa, todo mundo vai fazer. Todo mundo faz. E sem pagar nada. E sem ter equipamento. No celular. Tá. No celular. Claro que você que trabalha com edição, você sabe que aquilo é muito precário você mexer, para você ter exatidão e tal. Sim. Né? É mais uma coisa muito... Mesmo que capte no celular, depois eu vou compartilhar um link contigo de uma produção de um comediante brasileiro que ele tá fazendo algumas produções com celular. E aí o David falou, Beto, olha isso aí, tudo foi no celular. Eu fui assistir. Pode até ser captado no celular, mas tinha color, tinha audio design, tinha uma edição de trilha, tinha todo o time de corte, aí é que tá, tinha direção, tinha toda uma equipe por trás, mesmo usando o celular. Exatamente. Não é só o celular. Acho que quando a Apple lançou um dos iPhones, sei lá qual, eles fizeram um clipe só gravado no celular. Lembra disso? Que foi inclusive o clipe de lançamento do aparelho. Que foi entregue por um espelho, né? Uma imagem fabulosa. Hoje em dia, cara, realmente, se você for ver bem, os celulares de ponta tem uma imagem já muito melhor que muita câmera, até profissional, né? Se você for pegar uma câmera semi-profissional e tal, o celular dá de 10. Sim. Estabilização, já mostra, a imagem já vem estabilizada, tudo, né? Tem muito celular que tem imagem muito boa, já faz desfoque de fundo, enfim. Sim, coisas que só a máquina profissional, lente profissional. Essa nova série do iPhone agora tá um absurdo. Exatamente. E eu já até vi uma vez que daqui a uns 4, 3 anos os celulares vão estar chegando junto com as máquinas, as câmeras profissionais, não as de ponta de cinema, tal, Panasonic, Panavision, tal, isso é outra coisa. Mas ali chegando junto com uma 5D, com uma Sony, uma coisa assim, já chega junto. Lá vem outra transformação. No seu bolso. Não, e lá vem outra transformação, cara, porque pode quebrar o mercado inteiro isso. Pode. A gente sabe, o que já aconteceu com a Beta, com o Matic, foram revoluções tecnológicas que foi substituindo. Quanto equipamento a gente jogou fora, né? Nossa, eu tenho muita coisa aposentada aí que... virou museu, eu tenho um museu em casa. Se juntar todos os produtores DVCam, aqui... XDCam, Beta, Matic... Dinheiro jogado fora literalmente, pelo avanço tecnológico. Literalmente, a gente paga uma fortuna quando ele lança, e dali, sei lá, 5 anos. A XDCam, por exemplo, hoje é menos. Aqui foi uns 5 anos. Hoje é menos. Exatamente. Naquela época era 5 anos. Hoje em dia, se você comprar um iPhone, no que vem tem outro. Se você usar uma plataforma,
sei lá, qualquer uma, daqui a um ano, cada vez esse tempo vai diminuindo da obsolescência, ele vai cada vez mais curto. Aí você tem que acompanhar o mercado, que é feito de forma proposital. Propositalmente, causando essa... A gente que eu diga a proposta que nós recebemos para todo mundo ter XD Camp, que é um pendrive de luxo. Proposta? Não, exigência. Exigência, é verdade. Exigência, a gente não podia entregar a VT na Globo em outro formato. Tinha que aquilo ali foi uma jogada impressionante entre a Globo e a Sony. Né? Cara, exatamente, porque assim, a Globo, ela pegava e jogava o equipamento dela de graça pra Globo. Toma. Toma aqui. Novo equipamento aqui que a gente lançou. Bom, aí a Globo pegava aquilo e tinha que receber naquele formato. Então todas as produtoras do Brasil tinha que comprar a Sony. E não tinha outra marca. XD Camp, por exemplo, não tinha outra marca. Você não tinha um XD Camp Panasonic. Um XD Camp era uma marca da Sony, um sistema exclusivo da Sony. Então você só podia comprar equipamentos da Sony. Que parceria boa entre Sony. Pois é. A Globo ganhava equipamento de graça, sei lá se era de graça ou muito facilitado, e aí ela criava o mercado, a demanda para todo mundo consumir equipamento dela. Hoje está sendo tudo digital aí, me envio, né? Hoje, graças a Deus. Mas também tem players que, né, tá ali com a Globo. Bicho, cara, quanta correria para não entregar o VT às 4 da tarde? Né? Hein? Diz aí. Motoboy, eu ia com o meu carro mesmo, às vezes, cara. Porque, nossa, chegava lá e ainda dependia do bom humor do cara que recebia no OPEC. Se tivesse de mau humor, chegava 4:01, o cara não vai entrar. E não entrava. E a turma não sabe disso. Tá legal essa conversa aqui, porque a turma que tá entrando agora, que me liga, Beto, eu preciso mandar um comercial pra TV. Me ajuda. Pois é, querido. Pera aí, vamos aqui. Pera aí. E, Beto, tu também já fez direção de alguns materiais. Muitos. Publicitário, clipes, shows. Publicitário, institucional, vídeo técnico. Cara, eu já fiz de tudo. Já, né? Já. Chegou a gravar algum longa, não? Eu já cheguei a editar. Sim. Editar longa. Eu tô editando um curta agora também. Que é da Áurea. Sim. Que é o Chá da Tarde. E também já montei muito curta. Vários. Essa área de cinema também foi uma coisa que também eu gosto muito de fazer. Não tem interesse de dirigir um filme? Eu tenho, cara. Eu só ainda não... Aquela coisa... Sabe por que eu ainda não fiz tatuagem? Porque eu não sei o quê. E um filme, acho que é a mesma coisa, que o timeline foi a mesma coisa. Fala assim, pô, cara, eu quero participar mais da internet, né? Eu era muito low profile na internet. Sim. E tal. Eu falo, cara, eu preciso participar, porque se eu não participar também eu vou sumir. Sim. Né? O pessoal vai achar que eu morri. Sim. Né? É a história assim, da presença digital, né? Não tem jeito, cara. O que eu vou fazer? Vou falar sobre o quê? Sobre o que eu entendo, audiovisual. Então, vou entrevistar o povo do audiovisual e extrair daí o meu conteúdo. Mas sabia que a criação do podcast também foi um pouco isso? Cara. Porque eu estava sentindo a necessidade dos profissionais daqui do nosso mercado ter essa troca aqui, ó. Bater papo. Exatamente. E a galera que tá nova, né? E eu acho que você sentiu mesmo que eu. A aceitação foi muito grande. Sim. Todo mundo, que legal, cara, que bom que tá rolando isso. Inclusive citaram você e falaram, pô, o Betinho também tá fazendo, que bom. Mas foi por isso, foi por essa ausência tinha demanda. Das pessoas estar conversando sobre isso aqui, ó. Exatamente. Né? A gente tá conversando com os profissionais da comunicação, rádio, TV, redes sociais, tá vindo uma galera nova aí, que vai ser do foco assim, da segunda temporada, porque a gente tá contando um pouco a história da publicidade, né, anos 80, 90, até os dias de hoje. Vai vir muita gente boa aqui para bater esse papo ainda, para contar essa história. Mas a comunicação, como a gente vem falando sobre essa transformação tecnológica, ela de fato tem se transformado não só pelo avanço, mas como a forma de se comunicar. Essa questão de se comunicar com telinhas de rios, cara, é o que tá acontecendo. E a gente tem que entender um pouco. O que eu falei hoje. Falei hoje com o Clóvis, né, que eu tinha te falado. Falei assim, cara, é um formato que a gente tem que se adaptar e se render. Não tem pra onde ir. Né? Quando começaram a gravar vídeo na vertical? Não é isso. Não é um choque pra ti? Não foi um choque? Fala assim, cara, vídeo é na horizontal, cara. Como se o pessoal tá gravando com o celular em pé e tal. Hoje em dia você faz o quê? Pega a sua câmera e põe em pé. Exatamente.
Você tem que se Você já vai com o tripé ali com aquele com o adaptador. Exatamente. E não tem volta. E não tem volta, velho. Não sei que eles mudem o formato do celular, que eu acho difícil, porque ele tem que caber no bolso. Não vai mudar jamais. Quer dizer, não vai mudar jamais, eu também já estou exagerando, né? Porque quanta coisa já não mudou que a gente acha que não vai mudar e muda. Olha, né? uma vez me perguntaram assim, mas por que você, ao invés de ter, na época que lançaram o iPad, eu falei assim, mas o iPad faz tudo que o iPhone faz. Por que você não comprou um iPad que a tela é maior? A minha resposta foi essa, porque o iPhone cabe no meu bolso. E é isso que as pessoas querem, praticidade. Tanto que o iPad, né, os pads não colaram muito, né, cara? Não. Foi uma coisa que ainda tem, mas acho que a saída é muito pouca. É questão da praticidade. Quanto mais prático for aquele produto assim, inventado, assim, claro que o design sempre leva em consideração, a gente vai trazer o Júnior da Quadrante para comentar sobre essa questão que o design vende. Né? Vai explicar por que o design é importante em qualquer produto. Com certeza, né? Lógico. E assim, o Steve Jobs lá atrás, ele entendeu isso. Ele falou, eu preciso de uma tecnologia que seja prática e ela tem que ser bonita. Com certeza, cara. Olha o boom que deu aí, né? E olha a revolução que tá vindo depois disso. Pois é. Mas acho que assim, os pads, né? O iPad, como é que chama aqui o outro que é Android? Não sei. Sabe? Tablet. Os tablets e tal, uma coisa que teve um boom quando lançaram, assim, há uns 5 anos, acho, uns 4, 6, acho que tem mais por aí e tal. Não sei, cara, o tempo pra mim, ainda bem que eu não me atento muito com ele. Se eu fosse me atentar, eu já ia me achar velho. Deixa ele passar. Deixa ele passar, que eu passo por cima. Então, teve um boom, assim, que teve muita saída, tal, todo mundo tinha um tablet, um iPad e tal. Hoje em dia, cara, você não vê mais quase ninguém comprando, porque se é pra ter um trambolho que não cabe no seu bolso, compre um laptop. Exato. Agora, e outra coisa, os fones também chegaram numa tecnologia que, cara, não deve nada por qualquer iPad, por qualquer tablet. Entendeu? É o mesmo, até o mesmo processador, rápido, a mesma coisa. Só a tela que é maior, só que não cabe no bolso. Exato. Então, inclusive, tem muito a ver com a próxima pergunta agora. Diga. Como é que você está mantendo as habilidades de edição, de conhecimento, né, de edição de vídeo, atualizada com tanta mudança tecnológica, principalmente voltada para o consumo de vídeo, direcionado só para as redes sociais? Então, é aquilo que eu te falei, eu uso o CapCut também. Sim. Né? Tem coisas que você vai para se adaptando. Vai se adaptando. Eu instalei o CapCut no computador. Tá editando no computador? Tô editando, não, edito no Premiere. Ah, sim. Calma. Mas para coisas específicas... Eu não vou me render tanto, calma. Não, porque ele tem a sua utilidade. Sim. Eu acho que o CapCut é realmente para rede social. Sim. Entendeu? Não vou montar um vídeo, um clipe no CapCut. Não tem necessidade, não tem porquê. Porque a montagem dele é muito ainda... básica, né? Muito básica. É porque é para todo mundo aprender rápido também. É porque pro usuário que nunca editou. Sim. É o usuário que entende aquilo ali, daquela maneira, aquela interface ali. A gente tem já uma outra pegada de trabalhar com corte, trabalhar com edição, fazer de efeito e tal, tudo mais. Mas ali é tudo muito automático, tudo muito presetado, né? Muitos templates, o cara, se você quiser, ele edita sozinho. Né? Tem uma ferramenta agora que você joga os vídeos lá e ele te entrega um vídeo pronto, né? Ele te faz um clipe. Dane-se, se vai ficar bom, mas ele faz. E para muita gente tá ótimo. Tá ótimo. Porque o importante também hoje é a velocidade, né? Que você posta algo. Exatamente, é postar no... Aí é que ele ganha. Porque você gravou aqui no celular, você tem o material no celular, você precisa botar no ar agora, durante o show. Aí você, consegue fazer aquele rios rapidinho ali. Rapidinho, bota já o letreiro, bota tudo. Ele faz a legenda, cara, automatizada. Que era a gente bater legenda, compadre. Até hoje, cara, eu faço isso no Premiere. Até hoje. Não, claro, com a ferramenta rápida de... Não precisa mais. Não, aquela ferramenta rápida dela fazer a legenda, só que você tem que ir depois, português, gramática, consertar. Não, tem que consertar. A perfeição não existe ainda para legenda. Mas o CapCut é melhor do que, por exemplo, do YouTube.
Ele tá bem exato muito no melhor, reconhecimento? Muito melhor. Tanto que o último vídeo que eu fiz, eu peguei a legenda, fiz no CapCut, botei no Premiere, exportei. Porque ele é muito mais preciso. Inclusive pontuação, tudo. Sério? Tudo. Vamos saber. Porque do YouTube, já vou me render o CapCut do YouTube com a ele legenda. mistura, nossa, conversa, bota algumas coisas, nada a ver. Outro dia a Áurea falou que o teatro me aplacou. Aí depois o teatro me acabou. Você fala, bicho, se eu não vejo isso, muda totalmente o sentido, né? E pontuação 0. Muita coisa que você olha e fala assim, como que você ouviu isso, cara? Cara, tá aí. Tem umas palavras que não tem nada a ver. Eu já testei o CapCut para algumas coisas. Para legenda ainda não. Eu vou ver se... Não é perfeito. Se ele é interessante para os cortes do podcast. Que assim, apesar de algumas ferramentas que eu já até comprei umas para fazer teste, ela remove o silêncio, né? Das falas do podcast e junta tudo ali, faz uma remasterização do áudio, é uma coisa bacana e tal. Mas quando chega na legenda, todos os testes que eu já fiz, dá trabalho. E aí, por mais que eu chegue ali, a questão do tempo, né? Por mais que eu queira fazer rápido aquele corte, agora, ele faz tudo muito perfeito. Agora, chegou na legenda, os outros recursos que eu já testei, rolou ainda. Eu gostei da legenda do CapCut, tanto que é isso que eu te falei, eu fiz a legenda. Eu vou testar. E botei pro Premiere. Eu recentemente instalei o Filmora para testar a legenda, mas mesmo problema. Que é outro software tipo CapCut, né? Só que ele já vem com a timeline mais bonitinha, tá pelo menos no computador. Eu não conheço, eu nunca. Ele tem versão no celular, mas no computador ele tem uma versão bem bacana, assim. Temos mais perguntas. Manda. Deixa eu ver aqui. Sim. Para a turma dos editores que não tiveram essa base, né, que a gente explicou aqui hoje, de onde vem a edição, e que está começando a edição de vídeo agora, né? Quais são as habilidades que você acha importante para um editor de vídeo que está começando agora? O que ele precisa entender a história da edição de vídeo, ele precisa só focar no software, ele precisa entender o que é redes sociais. Nossa, é muita coisa. Não é? Primeiro assim, antes de mais nada, sensibilidade. Tem que ter muita referência. Você tem que ver coisas que você vai fazer. Você vai fazer clipe? Assista muito clipe. Você vai fazer filme? Assista filme. Né? Você tem que ter suas referências, saber o que está acontecendo, qual é o cenário, né? Com o que você vai trabalhar. Então, saber ler roteiro. Tem muita... É uma coisa que eu bato aqui, Interpretar texto, né, amigo? Interpretar texto. Essa moçada tá vindo aí, cara, me preocupa. Você tá assistindo essa dificuldade também no mercado? Cara, muita mesmo. Assim, você tem que ser muito óbvio. Às vezes, sabe? Você tem que ser muito... paizão ali. Cabal, assim, não, uma coisa muito... Você tem que falar uma coisa que não tem mais subentendimento. Sabe? Você tem que ser um cartesiano, às vezes. Sim. Sabe? Uma coisa que você fala, poxa vida, vai, pensa. Amigo, vai além. Né? Não, eu bato nesse ponto do roteiro só para deixar claro que como empresários, né, do audiovisual, a gente testa outras pessoas e vê outras pessoas trabalhando. E eu já vi muita gente ir pra rua, inclusive sem roteiro. Eu vou gravar um vídeo para um cliente. Tá, o que é que você vai fazer? Não sei, quando eu chegar lá eu vejo. Pois é. Olha, sem roteiro, assim, não vou dizer que é imprescindível, claro que é muito bom. Mas com um bom briefing, ter uma ideia. Um bom briefing. Pelo menos, assim, o que você vai perguntar, o que você vai fazer, que tipo de take você vai fazer, que pergunta você vai fazer, isso você tem que ter. Que é o básico. Você tem que ter o básico. Eu vou gravar um take assim, assim, assim. Tanto que, para gravar esse take, eu vou precisar do quê? Da luz tal, da câmera tal, da lente tal, né? Então você tem que ir preparado. Não adianta sair uma câmera na mão e nada na cabeça. Isso. Tem que ser, cara. Você tem que pelo menos ir minimamente preparado para aquilo que você se propõe a fazer, né? Então você tem que ter conhecimento do que sua lente dá, do que sua luz te dá, do que sua câmera te dá, do que você pode fazer com isso, com aquilo, com o equipamento que você tem, né?
Entender que não é só celular que faz vídeo. Porque você chega ali e você fala, pô, isso não dá com essa lente. Eu não vou conseguir enquadrar. Né? O cenário que eu estava pensando. Então você tem que ter essa preparação, né? Com certeza. E aí não é só para quem vai lá captar, né? O editor também tem que ter essa noção. O editor também. Até para poder pedir determinadas coisas, né? Numa reunião de pré-produção. Exatamente. Tudo. Você quer fazer aquele efeito? Então você tem que gravar assim, 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 com fundo tal, com fundo verde ali e tal. Você tem que também ter. A pré-produção é... Sim. Depois corta assim. Tá. A pré-produção... Sem problema. A pré-produção é fundamental, claro, para você... Principalmente nessa coisa de efeitos, né, cara? Da pós. Que você tem que saber. Porque uma vez... Um caso aqui, numa produtora que eu trabalhava, eles faziam um programa infantil, chamava, acho que Turma do Arrepio. Sim. Aí teve um episódio que era uma festa dos era o Drácula, era o Frankenstein, era não sei o que. Aí no meio da história botaram um cara de colã verde. Aí eu peguei o material para editar, falei, legal, então. Esse cara aí de colã verde, o que é? Pra você fazer o Homem Invisível. Eu falei, velho, vai dar não. Vai ser o fulano verde, porque se eu recortar isso aqui, eu não tenho fundo neutro para ele ser invisível. Você tinha que ter gravado de outro jeito, você tinha que ter câmera feito de parada, outro jeito. Câmera parada, travada, gravado o cenário sem ninguém e tal. Câmera em movimento e tal, não sei o que, o cara dançando lá no meio, você fazer o Homem Invisível. Eu falei, não vai dar. Não vai rolar não. Recente a gente fez um comercial aqui do Cantinho Doce que precisava dessa técnica. Mesmo a gente gravando tudo bonitinho e tal, quando foi pra ilha, meu, sempre tem uma caca pra resolver. Sempre tem umas coisinhas que a gente tem que resolver. Isso porque a gente já fez com o caminho correto. Imagina nesse caso aí. Não, chegou pra mim assim do nada. Quando o cara falou que era pra fazer o Homem Invisível, eu ri. O colã verde. Eu falei assim, bicho, como assim, cara? Porque aí você recorta, fala assim, cadê o fundo? Sem ele. Pra botar, aí no máximo que eu consegui fazer foi botar meio um chuviscado nele, entendeu? Um homem elétrico, sei lá, ficou outra coisa. Mas o Homem Invisível não ficou não. Sinto muito. E Beto, assim, você veio pra cá, formou família, né? Você tem uma menina, não é isso? Tenho uma filha e uma enteada. Enteada. Minha filha também. Peguei com 2 aninhos. Pois é, elas vieram para esse lado do audiovisual? A minha filha, sim. É? Ela é fanática por animação. Você tem a mania de influenciar mesmo as pessoas, cara, né? Ela é fanática por animação, mas isso veio dela. Não foi muita influência minha, não. Sério? Sério, porque ela começou a gostar muito de anime. Uhum. De filme japonês. Mais orientado, assim. Adora, cara. Ela fala japonês. Oi? Autodidata em japonês. De assistir filme? De tanto assistir filme. Não é fluente, mas ela entende muita coisa, lê alguma coisa, estudou, viu uns caderninhos dela com as letrinhas japonesas lá, tal, chovando. Cara, realmente ela... E ela adora animação, ela já fez curso de Premiere, já fez curso de 3D, de 3D Max, tal, porque tem uma escola aqui que faz. Sim, sim. Que é a... Gracon. Sim. Ela fez Gracon. Porque eu nunca tinha tempo de ensinar, né? Tinha casa de ferreiro. Mas acontece isso. É difícil. Aí ela fez e ela se vira, ela edita. Muita coisa teve agora uns trabalhos que eu passei para ela editar. Eu fazia só o sync no Pluralwise, pegava o projeto, botava no HD e falava assim, te vira. Pagava, né? Paguei. Claro. E ela, cara, montava muito bem. Muito bem. Legal. Montava não, monta, faz muito bem. Aí eu assistia assim e falava assim, poxa, olha, teve a quem puxar. Mas o pior que assim, a Tainá, ela também mora... E a minha outra filha ela é justamente especializada em redes sociais, ela trabalhou em agências, ela faz mapeamento de divulgação, de redes sociais, a especialidade. Essa parte de gestão de tráfego, tudo. Isso. Faz planejamento de mídia, de tudo.
Pois é, eu queria te contar. Mesmo minha filha morando distante, já vai fazer agora em abril, dia 23 de abril, 18 anos. Cresce, né? Rápido. Muito rápido. Ela vai fazer jornalismo. Ela gosta gosta de comunicação, gosta de jornalismo. E sem muita influência, só gosta. Mas é uma área, a comunicação é uma área que cada vez mais tem atraído, acho que essa geração, né? Hoje em dia você pouco ouve a pessoa, quero ser médico. Porque antigamente tu não queria ser médico, queria ser advogado, Hoje em dia o cara quer trabalhar com vídeo, quer trabalhar com comunicação, quer ser repórter, quer ser, assim, quer aparecer. É um pouco isso. É um pouco isso. Quero estar nesse mundo aí que tá aparecendo. Que é o mundo que eles têm contato, né? Sim. É o mundo que tá aqui. É a única é o mundo que tá aqui, cara. Você viu, inclusive, que em um estado dos Estados Unidos, recentemente, o governo teve que interferir nessa questão do uso do celular? Eu vi uma coisa dessa. Então, o estado ele resolveu definir os horários de utilização. Horário de utilização e faixa etária, não é isso? E faixa etária de celular. Eu vi isso. Interferindo, inclusive, na criação dos pais. E assim, vai ser uma regra geral. Se o pai quiser liberar o celular para o filho em horários diferentes, ele vai ter que ir lá e pedir essa autorização. Ou melhor, dar essa autorização que ele está permitindo o filho usar em outros horários. Porque eles conseguiram identificar não só a questão do crescimento intelectual mais baixo, que está rolando. Tá rolando, cara. E a falta de interesse mesmo de crescimento profissional, assim. Pra quê, né? Tá destruindo tem acesso a tanta coisa. Então, a capacidade de ir atrás das coisas, a capacidade de você pesquisar, tá tudo muito fácil. E agora a inteligência artificial, então, me diz. Vai acontecer naturalmente um emburrecimento da população. A inteligência natural vai para o espaço. Exatamente. A inteligência artificial vai passar na frente. Daqui a pouco, ninguém mais sobrevive sem a inteligência artificial. Que é outra transformação que está acontecendo agora. Cara, isso é outro divisor de águas. Eu acho que aquilo que eu estava te falando antes, para mim é uma revolução do tamanho do que foi a internet. Pelo que eu tô vendo, assim, a coisa se abrir para todas as áreas, a inteligência artificial vai ser assim, vai sacudir todos os mercados de trabalho. Se você for lá no OpenAI, fazer a pergunta lá pro chat GPT, você coloca assim, aonde o chat GPT vai atuar na sociedade? Eu já fiz isso. Em todo. Tudo mesmo. Tudo. Finanças, agricultura, não sei o quê. E aí ele vai explicando em cada área tudo que ele vai atuar e explicando tudo que ele pode interferir. É impressionante essa lista. Que eu vi um relatório preparado pela própria inteligência artificial, enumerando as profissões, o quanto tempo elas vão durar daqui para frente, que ela vai ser substituída pela inteligência artificial. E algumas ali já estavam como 0, ou seja, já substituí. Senhores, tradutor. Antes de escolher o curso, façam isso. Tradutor, cara. Hoje em dia você tem um aparelho que você fala, ele fala em chinês. Você tá falando, ele tá falando em chinês. Eu não tenho domínio do inglês. Eu já viajei para vários lugares com o Google Tradutor. Com o Google Tradutor. E resolve. E é muito melhor que o Google Tradutor. Resolve bem. O tradutor daí, nossa, dá de 10. Porque o Google Tradutor, ele meio que traduz meio palavra a palavra. Ele não consegue fazer muito a gramática bem feita. Sim. Né? Meu amigo, inteligência artificial fala melhor do que você. Ela traduz melhor do que aquilo que você disse. Sim. Né? Pelo banco de dados que tem, ela tem um domínio gramatical melhor que o seu. De fato essa revolução, ela vai mexer com todas as áreas, todas as profissões. Então já tinha ali naquela listado assim. Inclusive a nossa, a gente viu a animação aí agora. Cara, editor de vídeo, tava lá 24 meses. Você tem 2 anos de carreira. Sério que tava? Aproveite. Sério mesmo? É verdade, tava 24 meses. E ele não dava nem anos. No máximo que tinha ali era 48 meses, 4 anos. Acabou. Caraca. E era em todas as áreas.
Todas as áreas. Hoje à noite eu vou chegar e fazer essa pesquisa, já colocar uma lista aqui. Não, e o mais curioso disso é que a própria inteligência artificial é que fez o cálculo de quanto tempo cada profissão ia demorar para ser extinta. Não digo extinta, mas assim... Defasada, ou sem necessidade, com a existência de uma inteligência artificial, de um aplicativo que faça aquilo. Análise de mercado, tudo. Qualquer coisa. Tradutor já é zero. O primeiro que eu vi da lista era que é tradutor, corretor de texto. Sim. Não precisa mais. O pessoal que faz... como é que chama? Que trabalha... Correção gramatical. Que trabalha com jornal, com revista, que faz a correção ali. Zero, não precisa mais. Oi? Eu acho que o tradutor em outras línguas ele é bem eficiente. Eu ainda não testei. Então. Ele só é zoado no português. É mesmo? É? Só é zoado no português? Português não é fácil nem para inteligência artificial. Nem pra gente. Você vê que não é à toa que a prova de português era tão difícil. É mais fácil. Por que o inglês é mais fácil? Sim. Bom, com certeza. É porque a língua é mais fácil mesmo. A estrutura gramatical é mais fácil. Muito mais fácil. O português é bem complicado. Cara, mas eu ainda não tinha buscado essa questão do tradutor. Vou até dar uma olhada. Porque pode ser interessante, inclusive para as próximas viagens aí. Se você tiver um negócio que traduz simultaneamente uma fala... Simultaneamente, cara. Você tá falando aqui, o bicho tá falando já em chinês com o seu interlocutor. Aquelas reuniões da ONU, acabou, né? Aqueles tradutores profissionais, já era. Tradutor. Já era. Se não for uma tradução juramentada, ou seja, que tem que ter um atestado, assim, que o cara falou exatamente aquilo, né? Que tem que ter alguém responsável pela tradução, não precisa mais. Meu amigo. Locutor, cara. Tem software que faz, aplicativo que faz a locução. Cara, tá aí, você viu o Adobe Podcast? O Adobe Podcast, ele faz a digitalização e a limpeza da sua voz, né? Eu peguei a versão beta dele pra dar uma estudada já. Cara, é assim, impressionante. Eu tô dizendo, cara, é uma revolução e a gente tem que estar preparado para ela. Sim. E a gente vai ter que se reinventar para muita coisa, com certeza. Essas barbas brancas nos entregam, né? O locutor. Eu conheço um programa, já faz uns 2 anos assim que eu conheço esse programa, chama Speech Law, uma coisa assim. Ele já era muito bom, né, para fazer locução. Sim. Você mandava o texto em qualquer língua, escolhia a voz e ele já mandava a locução para você. Não era uma locução 10, vamos dizer, mas ele já era assim acima de 70% dos locutores que você tinha no mercado. E você escolhia timbre, tudo? Timbre, voz feminina, masculina, infantil, se quisesse. Ainda que existe, acho que ainda tá. O que tem agora cara, você não diz que é uma voz criada por computador. É difícil você detectar. Então, eu assim, é óbvio que a gente é muito saudosista ainda com algumas locuções, aquela galera das antigas, tal, por causa da interpretação. Mas todo aplicativo que você vê rios, tal, a locução é de computador. Não, mas não é essa que a gente vê nos rios. Porque ele é pago. Sim. Você assina. Né? Tá. Mais aprimorado. Então é mais para profissional mesmo, alguém que trabalha com isso. Mas a voz é quase perfeita, cara. E você escolhe a voz, você escolhe o timbre, você escolhe o ritmo, você escolhe tudo. Escolhe língua também? Já? Escolhe língua, claro. Ele tem várias línguas, ele fala em italiano, português, japonês, chinês, inglês, qualquer língua. Você escolhe a língua, você escolhe o locutor, você escolhe a voz, você escolhe o gênero e ele te dá. Ou seja, locutor se reinvente. A revolução das máquinas, né? Locutor se reinvente, a revolução das máquinas. E aí o que vai sobrar pra gente fazer? Só o lazer? E vamos ganhar dinheiro como? O que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Ou não vai ser mais necessário dinheiro, porque as máquinas vão fazer tudo, a gente não vai precisar fazer nada. São muitas indagações, né? Cara, são muitas indagações. É uma coisa que é revolucionária, é uma coisa que... Assim, dentro de assim, uns 4 ou 5 anos vai estar o pessoal, meu Deus, o que eu faço agora? O Lui que veio aqui, Lui Brito, a gente tava conversando sobre
o que foi, né? A revolução das redes sociais, tudo. Aí eu até citei pra ele assim, a revolução... Ele é mais novo que eu, né? A revolução começou com o Orkut e tal. Aí ele... Não, quando eu comecei a trabalhar com isso, o Orkut já tinha acabado. Aí eu comecei a partir de não sei o que. Tal. Aí eu fui me tocar. Eu falei, cara, mas só tem 10 anos isso. Ele, Beto, em 10 anos, a revolução, assim, o que já aconteceu de mudança. E coisas que cresceram, fizeram sucesso, quebraram, já veio outro. A gente já tá na inteligência artificial. Em 10 anos, aconteceu muita coisa. Então, assim, do Orkut pra cá, a aceleração de produtos, né, tecnológicos que foram criados foi gigantesca. Agora imagina você com inteligência artificial, o quanto tempo você vai levar para ter a próxima revolução? Vai ficar mais curta. Vai ser 5 anos, aí você já vai ter... Em 5 anos o cara vai falar, nossa, em 5 anos passou muita coisa, aconteceu muita coisa. Se em 10 anos a gente caminhou do Orkut para o que tem hoje, TikTok, Twitch, Facebook, enfim. Exatamente. Né? Você é do tempo o quê? MSN? Sou do IRC, cara. Do Scope, Mirk. IRQ. Ixi... Nossa, rapaz. IRC. Eu sou dessa época, cara. Pois é, então. Que faz tempo? Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então. Eu comecei a namorar ali. Ó, que beleza. Então, cara, aí essa curva vai ficando cada vez mais íngreme, né? A coisa do desenvolvimento no decorrer do tempo. Até chegar num ponto que, sei lá, cara, amanhã muda tudo. Entende? Só não faz isso porque a indústria precisa vender por determinado tempo aquele produto. Uhum. Mas se ela quiser, ela lança outro produto amanhã. E outro amanhã. Essa semana o Google acelerou o lançamento da inteligência artificial deles por causa do chat, do GPT. Senão fica pra trás. E aí uma das coisas que... Senão ela ia segurar. Entendeu? Ia segurar bem mais. Para manter a busca do Google, para manter o que ela tem hoje, porque provavelmente daqui a um tempo ninguém vai usar mais o Google. Mas aí tem uma outra coisa que eu também estava vendo, que eles anteciparam esse lançamento porque, de acordo com eles, a inteligência artificial, a base de dados delas é o que o humano gera. É o conteúdo que o humano já jogou nas redes sociais e o que ele continua gerando. Então o ChatGPT ele vai continuar aprendendo com os humanos. Ele foi aberto para o pessoal utilizar porque ele está, como você falou, pegando dados e aprendendo. E entrelaçando, né? A inteligência artificial do Google, ela foi lançada para isso também. Lançaram o primeiro e ele já está aprendendo. A gente tem que lançar a nossa para ela ir aprendendo também, senão a gente fica para trás. Só que tem uma coisa. Ela usa a inteligência não do humano, dos humanos. Sim. Então ela sabe o que todo mundo sabe. Tanto que a versão 4 do GPT agora... Eu não usei nem o 1 nem o 2, já estamos no 4. Hoje eu vi um comparativo do 3 para o 4. A 3 era até 2021 o banco de dados. Exatamente. Eu vi a comparação do 3 para o 4. Aí o 3 no gráfico era uma bolinha desse tamanho. E o 4 já era uma coisa desse tamanho, tipo 1000 vezes maior. Sim. E daqui a um ano? Quem não tem profissão ou que está iniciando, que se segure. E daqui a um ano, como é que vai ser? Como é que vai ser o tamanho desse gráfico? Sendo que ele vai se reaprendendo e ele aprende com ele mesmo. Sim. Ele não aprende só com os humanos. Ele aprende com ele mesmo. Ele vai se remoldando a partir do raciocínio dele. Você viu o comentário sobre Elon Musk, sobre a inteligência artificial? Não. Elon Musk, em uma entrevista, foi perguntado, você já está trabalhando com inteligência artificial? A resposta dele, eu acho muito perigoso mexer com isso agora. O humano não está preparado para isso que vem aí. Exatamente. Eu acho também. Sinceramente, eu acho. Ele falou, eu não vou mexer com isso. As minhas empresas não vão mexer com isso. Eu não sei, cara. Por enquanto. Se isso é aquela coisa da ferramenta que eu te falado, né? A faca pode ser usada para cortar o bife ou para matar alguém. É a coisa da ferramenta. Você pode usar um carro para se deslocar, ou você pode usar um carro para se meter no poste. Né? Depende do uso que você dá para sua ferramenta. Né? E eu acho que essa ferramenta o humano ainda não está preparado para manipular. Ou, sei lá, cara.
ou precisa se preparar, eu acho que é uma coisa que vai ter um impacto muito grande na sociedade no todo, eu acho. Beto, pra gente já ir pros finalmente. 86. Pra gente ir pros finalmente, eu queria mostrar o teu projeto, o Timeline. A gente pode mostrar aí o vídeo, David, do link? Pro Beto explicar um pouco, porque a gente tá fazendo um intercâmbio aqui hoje, né, Beto? Pra galera que tá assistindo até agora, pra quem tá aguentando a gente até agora, explicar aqui pra vocês. O convite do Beto, como a gente quer movimentar o nosso cenário aqui, ambos montaram um projeto juntos. O Beto, ele tem é um podcast, né? É um podcast. É um podcast. Que é um vídeo com áudio, né? Não tem mesa e tal, mas... Não, mas é um podcast. É um podcast. O podcast tem vários formatos. É. E aí o Beto, ele começou também a chamar alguns convidados da nossa área do audiovisual, né? A Áurea, que também é uma maranhense que despontou aí pra Netflix, inclusive agora, né? Cidade Invisível, né? Fez novela na Globo. Fez novela na Globo, tudo. Então, e ele tá com esse projeto bem legal, assim, de conversar com o mercado, mostrar o que tá acontecendo aqui nos bastidores. Eu lembro que, quando eu vi o teu projeto, sabe o que me lembrou? Você lembra daquele projeto que era o Avesso? Sim, era da... Que mostrava os bastidores e tal, e depois virou um negócio gigantesco, né? Virou portal, virou isso, virou aquilo. Mas ele mostrava... Era de quem mesmo? Era da TV? Se era Abril, eu não sei se era... Eu acho que era da Globo, era um projeto da Globo de mostrar os bastidores, né? Só que agora, os bastidores eu técnicos. Lembro do nome, eu lembro do programa, mas agora eu não lembro de quem era. E aí uma das coisas... Avesso. Não era local, cara? Não era da TV aqui? Não, era nacional. Tinha um programa que mostrava os bastidores da publicidade. Tinha um programa daqui, que chamava Avesso. Aqui em São Luís aqui, teve um? Da TV, desse canal que era dali da TV Guará, que hoje que era Record News. No começo era uma TV de Fortaleza, uma rede de Fortaleza, depois virou Record News, agora acho que é Cultura. E o Avesso acho que era um programa... Eu não sabia nem desse. Eu sei que teve um nacional, né? Eu não sei se ainda tem um site, avesso.com.br. E ele mostrava os bastidores de produção publicitária, né? E aí, com o projeto do Bate-Claquete, a timeline do Beto, resolvi chamar o Beto aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. E aí você está convidado a ir lá na timeline. Vou lá também bater esse papo, né? Vamos lá. A gente só não pode ficar velho ranzinho, igual a gente ficou hoje. Agora, depois que a gente bater esse papo aqui, quero ver que assunto vai sobrar pra lá. Eu não vou... A gente só não pode falar de funk. Não, nem quero. Precisa? Vamos cortar. A gente criou outra pauta, né? Não precisa. Tem uma galera lá pra... Tanta coisa pra falar. Né? De projetos novos, vamos falar de futuro, né? Vamos falar de futuro, cara. Esse aí é o futuro. Na verdade... Mas me conta aí teu projeto. Isso foi muito experimental pra mim, né? Porque... Sempre atrás das câmeras, né? Exatamente. Sempre atrás das câmeras. E sempre dirigindo alguém, exigindo, poxa, você não decora. Aí quando eu fui gravar, compadre, oh meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Eu tô aprendendo muito também. Cara, não, você tem que ficar com o roteirinho aqui. Claro, fazer pergunta e tal. Eu não tenho nada ali, né? Aí eu tinha que lembrar da pergunta e tal. Isso aí tem 1000 takes, querido. Te dá trabalho na edição. Porque dá uns brancos, assim. Ainda bem que o editor sou eu, né? A vantagem Mas isso aqui porque aí facilita muito. O que não me agrada do que eu disse, eu já corto. Eu mesmo gosto. Isso aqui me facilita muito pro corte, entendeu? Não, claro. Não, eu faço um roteirinho assim. Sim. Mas assim, eu não fico com papel na mão. Você vê que eu não fico. Aí vira e mexe, eu preciso... Opa, peraí. É isso aqui. Parou um pouquinho. Vamos lá. Essa pergunta tá. Entendeu? Porque é difícil pra gente, eu decorar texto. Inclusive eu falo aqui nessa entrevista, falo assim, eu admiro muito atores, atrizes, principalmente de teatro. Sim. Que não grava, né? Não pode, parou, corta. Que tá ali, cara a cara com o público. Improviso também. E, cara, tem que decorar um texto, velho. Decorar um texto, assim, rebuscado, um Shakespeare, um Brecht. Bicho, como é que faz isso, cara? Uma vez eu fui ver uma peça dela, como é que chama?
Que a mulher era numa metralhadora, cara. Ela falava um texto enorme, 2 horas. Eu falava assim, cara, como é que decora isso? Como é que consegue, velho? E era um texto rápido, uma metralhadora. Ela falava. Como é que ela chama, cara? Famosa, que ela fazia muita mímica. E aí quando eu fui assistir, eu achei que era um espetáculo de mímica. Era um monólogo. E era um monólogo, cara. E ela Eu já assisti um monólogo. Cara, e ela falava. Como é que é o nome dela? Poxa, depois eu preciso passar pra você. Sim. Enfim, aí eu fico admirado, cara, como é que esse pessoal consegue gravar o texto todo, saca? E assim, uma coisa é você ter uma temporada que você se apresenta todo dia. Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, que se desconecta daquele texto e faz outra coisa. Depois ainda o cara tá fazendo o texto tá fazendo teatro e novela ao mesmo tempo. Outro sotaque, outro personagem, outra caracterização virar toda. Uma chave aqui tem que na virar uma cabeça chave. Poder... Cara, tem que tirar chapéu. O pessoal acha que... A Áurea falou muito sobre isso nessa entrevista. Que ser ator é fácil, que ser ator é legal, que te dá fama e tal, não sei o quê. O suor que tem por trás, amigo. É que nem músico. Músico também se vê se apresentando, fala assim, o cara toca, acho que é divertido, o cara leva a vida... Estudo ali, literalmente né? leva a vida na flauta. O quê, amigo? Para você ser um músico de palco e realmente trabalhar com música e ir para as cabeças mesmo, você, cara, precisa estudar muito, precisa ser muito dedicado, tem muito suor por trás daquela apresentação ali. Mas isso é uma coisa legal que a nossa profissão nos dá, porque uma das coisas que eu observei, essa mesma percepção tua de rapaz, eu sempre tive nos bastidores, sempre tive cobrando. Uhum. E aí quando a gente se desafia, né? Porque é um desafio, pra mim tá sendo. Pra mim também. Pra mim também. A gente vir pra frente das câmeras e começar a trocar ideia, ter um início, meio e fim para determinadas conversas, a gente criar conteúdo, improvisar. Uhum. Tudo isso faz parte das pessoas que a gente já cobra, né? Há muitos anos. Não, cara. E a gente nunca se tocou pra isso. Nunca se tocou pra isso. Não, é por isso que agora, mais do que mais nunca... respeito eu ainda. sempre tive respeito, mas mais do que nunca, cara, eu dou valor. Mais respeito ainda. Ainda bem, ainda mais quando não tem TP, né, pai? Até a sua postura na câmera, né? Uhum. Que o pessoal já chegou pra mim e falou assim, não usa mais essa cadeira aí, porque essa cadeira te deixa meio assim e tal. E você tá pra trás, meio largado, porque a minha cadeira de trabalho, uma cadeira que eu fico ali relaxado, trabalhando, editando. Sim. Né? Eu falei, não, realmente, essa cadeira não é boa, né? Aqui às vezes eu tô pra frente, às vezes eu tô pra trás, aí na hora que eu tô editando poxa, eu não precisava estar com a mão aqui, eu poderia estar... Aí você começa a se dirigir, né? Uhum. Que a gente fica autocrítico mesmo. Não, e assim... Volta o microfone mais pra trás pra ter uma postura mais... Só que aí vai acontecer isso. Não, aí já é relaxado demais. Não, porque quando você tá atrás das câmeras, que você cobrava das pessoas, não, olha a postura e tal, não sei o que. Quando você vai pra frente das câmeras, você não se vê, né? Uhum. Então você comete o mesmo erro que você... reclamava lá atrás. Que você detectava no outro, né? Fala assim, porque você tá falando você tá falando meio enrolado, precisa falar mais claro e tal. E quando você começa a falar, você fala, eu tô falando enrolado como eu cobrava reclamava, como eu cobrava das pessoas. Então, rapaz, respect. Respeite. Não, eu tô aprendendo muito com isso aqui, cara. Quem é atriz, quem é ator, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. A gente tem além de ser uma pessoa incrível. A gente tem um outro projeto aqui, que é da Lari, que é um outro podcast que a gente é sede aqui na Centopé. Ela veio. Teve um momento que eu entrei pra ver a gravação. E aí ela tava sendo desafiada num quiz a falar um texto, qualquer coisa, só que colocando um tipo de emoção. Aí a minha, triste. A Lari fala, triste. Aí ela falava um texto triste. Sei lá, com... Deboche. E aí ela mandava, tá? E eu fiquei assim, olhando pra ela, eu falei... Cara, que virada de chave, o que ela faz na cabeça que muda isso aqui? Muito rápido. Cara, ela fez EAD, né? Ela fez aqui, que ela fez o CACEM. Sim. Que, inclusive, ela conta que ela foi reprovada por falta. Foi? Porque ela queria
curtir a semana de teatro. Sim. Eu peguei esse trecho, ela falou aí, isso. bicho, ela falou que fui reprovada por falta, mas mesmo assim foi uma grande escola. E EAD, que é a escola, né, de preparação de atores, que realmente é a escola séria, que tem muito curso de preparação de atores. Sim. Muito... Só caça-níquel. Sem vergonha, muito caça-níquel por aí. Tem gente que faz turnê pelos estados com cursos de 15 dias. Uns atores globais de vire modelo em 15 dias, vire ator em 15 dias. Não, preparação para cinema, teatro e televisão. Verdade. Mamãe vai lá e escreve o filho, porque tal, não sei o que. Cara, você vai ver, é uma roubada, não ensina nada, não prepara nada. O máximo que você recebe é um DVD, um DVD com um vídeo, com uma cena da sua filha, do seu filho, né? Que não abre nada, não serve para nada. Você chega ali realmente nos lugares e fala assim: eu tenho isso aqui, não serve para nada. Roubado. Muito curso bem chechelento mesmo. Assim, eu já vi alguns aqui em São Luís. Eu já vi também. Eu já fiz até a parte de vídeo de um deles. Foi? A gente faz de tudo. Aí tu olhou os testes outra coisa legal, né, que a nossa profissão acho que também dá pra gente, é essa diversificação. Você trabalha com um monte de vários coisa. Públicos. Então você aprende por que vende carro mais, por que não sei o que, eu sei como fabrica alumínio, Sim. Eu sei como transporta o minério. Sim. Sabe, umas coisas que você aprende, é uma coisa uma cultura totalmente abrangente, porque você, para editar, você tem que entender. É obrigado a se inteirar. Então você tem que saber que imagem é aquela, se aquele é o equipamento tal, que faz aquilo que o cara tá falando. Isso é legal, exatamente. Eu gosto dessa parte também. Então você fica com uma cultura muito diversificada, primeiro de tudo, né? Porque cada coisa que você faz, o assunto você é obrigado a se inteirar. Então hoje eu sei como faz alumínio. Não, isso aqui que a gente tá fazendo agora tá sendo uma coisa legal, porque como eu tô chamando profissionais que é da comunicação, só que de áreas diferentes daqui eu trabalho, então eu tô sendo forçado, né, no bom sentido, a entender um pouco mais. Pode trocar, bota o da Claudinha agora também. Eu tô sendo forçado a me aprofundar um pouco mais na profissão de cada pessoa dessa que vem aqui para poder conversar, até para poder elaborar as perguntas, poder entender melhor qual é a vida de cada um. E eu tô aprendendo muito. Inclusive, essa questão do chat GPT, já vieram 3 pessoas falando do impacto do chat nas profissões de cada uma delas. Sim. E aí eu parei, por que ela tá falando? Por que isso é relevante nesse assunto? Porque tá todo mundo falando nisso, né? Porque tá preocupando todo mundo. Porque tá preocupando todo mundo. Né? Tá todo mundo preocupado. Tipo, eu tô há 40 anos sendo redator. Inventaram uma inteligência artificial que pode me substituir. E aí? Eu tô há 40 anos como editor. Inventaram uma coisa que pode me substituir. E para muita gente eu já sou substituível. Claro que para algumas coisas específicas, não. Aí que a gente vai ter que buscar o nosso nicho. Entendeu? Porque para muita gente, primeiro que assim, a gente fazia comercial para TV, né? Sim. Que é o comercial para TV hoje? Quem em detrimento de uma mídia de graça, que tem um alcance maior do que a TV aberta hoje. Quando é paga também, né? Não é só de graça. Não, mas os links patrocinados que eu falo, né? Sim, mas mesmo assim. Tudo. Mas cara, a mídia comparável antigamente com o que você pagava para comercial na isso Globo, é inegável, é um absurdo até hoje. Não tem comparação. É praticamente de graça. Sim. Mesmo, e você pode fazer de graça. Você não precisa do ad. Sim. Né? Você pode fazer de graça, a sua campanha tem mais alcance do que a TV. Você vai pagar para quê? Isso é verdade. Entende? E aí, assim, você já sabe mexer no CapCut, você grava suas próprias imagens, não sei o quê. Então, para muita gente, o meu trabalho já é dispensável. Isso você tem que ter consciência. Porque o meu trabalho agora eu vou ter que buscar outro tipo de cliente. Outro tipo de oferecer outro produto, de outra maneira. O meu produto tem que ter um diferencial. Sim. Entendeu? Porque a simples edição, como a gente tinha muitos clientes antigamente que te pagavam para fazer uma edição, hoje não precisam mais de você. Até porque o grau de exigência deles não é o mesmo. Ele está acostumado com isso. O grau de exigência diminuiu porque o meio
não exige tanto, né? Não exige qualidade técnica. Se você não tivesse qualidade, a própria emissora gongava o seu comercial. Sim. Fala, não, aqui não pode assim, desse jeito não tá. Entendeu? Hoje lá não, vai qualquer coisa, vai de qualquer jeito. É só você olhar os vídeos que viraliza. É. Os que mais têm visualizações é o cara. que tem menos produção. É. E, cara, é assim também, né? Aquela coisa, tem muita porcaria, né? Eu acho que de tudo que você vê na internet, o que realmente você fala assim, não, isso aqui eu preciso guardar, isso aqui eu preciso ver, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. O quê? 5%, 10% no máximo. O resto é lixo. Eu queria ou entender. irrelevante. Eu ainda vou estudar. Não serve pra nada, não te acrescenta em nada, né? É um passatempo. Eu confesso que eu não sei, mas eu ainda vou tentar entender para onde está indo e para onde está sendo armazenado tantos vídeos produzidos no mundo. Você já parou para pensar nisso? Já. Porque esse lixo Já. que está sendo produzido? Já. O lixo digital, né? Imagina, porque a gente tem que comprar nossos HDs para guardar coisa. Pois é. Imagina os servidores que está sendo guardado vídeos do mundo inteiro, que está sendo criado. Prédios, né, velho? São prédios. São vários armários de informação. E cada vez mais. E fica pra sempre, né? O engraçado é isso, que se você vai atrás de coisa de 20 anos na internet, tá lá. Tá lá, cara. Não é uma coisa que, não usou, joga fora. Né? Você não recicla. Você tá lá. E aí vem a inteligência artificial para ver tudo isso e organizar tudo isso rapidamente e ter um banco. E ter gigantesco. toda essa informação à disposição. Nada mal, hein? Pra ela. Querido. Pois, meu irmão, Pô, querido. a gente está encerrando aqui nosso Nossa, bate-claquete. foi muito Obrigado Eu por que ter agradeço, vindo. imagina. Viu? Legal. Eu acho que o papo foi muito bom e esclarecedor para quem é técnico. Mais uma vez, assim, esclarecendo que o bate-claquete é feito para técnicos do audiovisual, o pessoal da comunicação. Então, provavelmente, muita gente vai reclamar dos termos técnicos que a gente utilizou. Mas, de fato, o bate-claquete, ele busca o nicho. Ele é e não é para todo mundo, com relação a quem eu trago aqui, quem eu convido. Então, só para... Porque eu já recebi esse feedback. Beto, você conversa muita coisa técnica que o pessoal não entende. Eu falei, mas é porque é um nicho que eu estou trabalhando. Mas eu acho que mesmo que com toda esses termos técnicos, eu acho que a conversa, por exemplo, que a gente teve hoje é interessante para todo mundo. Mesmo que não entenda uma palavra ou outra, mas com certeza o papo também foi bem didático. Eu acho que não teve muito rebuscamento assim. Eu não acredito que sim. Muita gente aprendeu hoje. Eu acho que sim, cara. Não tem essa não. Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com as críticas. Viu, querido? Não, eu tô tentando. Elas vêm. Normal. Os haters. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo. A crítica sempre vai vir. E ouça. Às vezes ela é construtiva. Não, tá certo. Às vezes ela entra por ouvido, sai pelo outro e segue seu caminho. Vai nessa. Tá muito bom. Parabéns, gente, querido. Obrigado aí por assistirem mais um episódio do Bate Claquete. Hoje com o Beto Pio. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.